Investir em BDR ainda não é a melhor forma de você investir no exterior. E eu vou te provar o porquê. Fala você, investidor brasileiro que quer aprender a investir aqui no mercado internacional. Eu me chamo Gabriel Cavalcante, moro aqui nos Estados Unidos há 2 anos, onde já invisto aqui também no mercado americano. Para você que não soube, essa semana, no mês de agosto, a CVM acabou trazendo uma notícia de liberação das BDRs para qualquer investidor, o que antes era apenas para investidor qualificado. E antes de falar um pouco mais sobre essa notícia, um pouco mais de apresentar as vantagens e desvantagens de BDR e até da minha conclusão no vídeo e uma surpresa para quem ficou até o final, eu quero falar o que são as famosas BDRs. A gente acabou fazendo um vídeo sobre as BDRs, um pouco antigo, mas eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você, caso queira se aprofundar nesse assunto, mas de forma bem simples. BDRs são recibos de empresas americanas, como por exemplo Apple, Uber, TD Ameritrade, Bank of America, entre outras, que são negociadas no Brasil. Então, através desses recibos, você consegue comprar essas empresas que são lastreadas aqui nas maiores empresas no mercado americano. Falando um pouco mais da notícia, para quem acompanhou, viu que a CVM acabou liberando aí a compra de BDRs não mais apenas para o investidor qualificado, e sim para qualquer investidor. Quando a gente fala de investidor qualificado, a gente está falando daquele investidor ali que tem em patrimônio R$1 milhão. Então as BDRs aí, elas têm 3 níveis, eu acabei detalhando um pouco mais naquela aula passada, mas 2 níveis delas era apenas para o investidor qualificado, ou seja, você deveria ter R$1 milhão para conseguir acessar algumas dessas 2 BDRs. E por incrível que pareça, as melhores empresas como Disney, Apple, era realmente apenas acessível para o investidor qualificado. Portanto, se tornava inviável para o investidor brasileiro comprar suas empresas americanas no Brasil. A partir dessa notícia, se torna muito mais fácil para o investidor brasileiro acessar empresas como as que eu falei, Apple, Disney, entre outras. Porém, muito mais que isso, se você se aprofundar no que a CVM acabou falando sobre esse processo de liberar as BDRs para qualquer investidor e não mais nichar apenas para um investidor qualificado, você vai perceber que agora também é possível para um investidor brasileiro, que não é o qualificado, comprar BDRs de ETFs de índices. Eu propago muito essa estratégia de ETF de índice, inclusive eu tenho um vídeo falando um pouco mais sobre a forma que eu seleciono ETFs para a minha carteira, e é possível agora você, por exemplo, a partir do dia 1 de setembro, que é quando essas regras das BDRs vão entrar em vigor, comprar, por exemplo, algumas BDRs de ETF de índice, como o VOO, que são fundos de investimento que acompanham o S&P 500. Você tem o SPY também, entre outros tipos de ETFs de índice. E além disso, é possível agora você também comprar BDRs de dívidas de empresas brasileiras. Então essas foram as 3 principais mudanças que a CVM acabou notificando aí nesse mês de agosto. Essa possibilidade do investidor comum não qualificado poder comprar empresas americanas através dessas BDRs, comprar BDRs de ETFs de índice. Quando a gente fala ETF de índice, é que ele acompanha algum índice, por exemplo, o VO acompanha o S&P 500. E o terceiro ponto que eu falei é que você agora pode comprar BDRs que sejam de dívidas de empresas brasileiras, portanto as debentures, como você bem conhece. Eu vou até deixar a foto aqui se você quiser ler e deixar na descrição também, caso você queira aí dar uma estudada um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente viu falar só de BDRs de empresas, mas poucas pessoas realmente acabaram se aprofundando aí no que a CVM acabou notificando. Mas tem sempre os poréns, né? Para a empresa ter sua BDR negociada no Brasil, ela primeiro precisa estar em uma bolsa oficial, dizendo de maneira bem simples, claro que ali eles trazem toda aquela formalidade, mas uma bolsa como o Nasdaq, por exemplo, e a Bolsa de Nova York já cumpre esse requisito. E a empresa ela deve ser supervisionada pela SEC, que é uma agência federal aqui no mercado americano que supervisiona aí o mercado de capitais, né, o mercado mobiliário. E como eu bem falei, essa
norma aí que a CVM acabou notificando só vai ser colocada em prática a partir do dia 1 de setembro. E além disso, a gente consegue perceber que a CVM pelo menos está ouvindo aí as corretoras, as empresas e até os investidores. Inclusive ela coloca até em nota que essa decisão que eles acabaram tomando aí no mês de agosto foi justamente por conta de diversas pessoas, diversas empresas, diversas corretoras que acabaram pedindo, inclusive até a XP acabou pedindo aí para que seja possível negociar a sua empresa no mercado brasileiro através das BDRs. E aí surge aquela pergunta que provavelmente você está aqui para eu respondê-la. Será que BDRs agora vale a pena? Será que é preciso o investidor brasileiro abrir uma conta numa corretora americana? E qual a minha conclusão sobre isso que eu vou acabar trazendo no final? Então quero elencar aqui algumas desvantagens de BDRs, trazer algumas vantagens também. A primeira vantagem de comprar alguma BDR é que é um processo mais fácil, porque você consegue acessar esse recibo da empresa no seu broker brasileiro. Então, por exemplo, você tem o broker ali na Rico, você tem o broker na XP, você consegue simplesmente, de uma maneira mais prática até, comprar essa BDR. Outra vantagem que você pode acabar encontrando é o fato de você não precisar aí buscar conhecimento sobre declaração de investimentos no exterior, o que é um processo bem simples, até porque quem está participando dessa jornada que a gente está fazendo do dia 10 ao dia 16 de agosto de 2020 recebeu um guia de imposto de renda. Então se você entrar lá no grupo, lembrando que se você está vendo esse vídeo depois não será possível mais encontrar esse guia, mas se você está vendo no mês de agosto de 2020, saiba que se você participar dessa jornada, você vai receber esse guia de imposto de renda nos Estados Unidos. Não é nada complexo, não é um bicho de 7 cabeças, como todos acabam falando por aí. Essas aí são as principais vantagens que a gente acaba encontrando quando compra BDR aí no mercado brasileiro. A primeira desvantagem é que você não recebe todo o dividendo distribuído pela empresa aqui nos Estados Unidos. Normalmente, aquele dividendo que você acaba observando da empresa americana, como Coca-Cola, entre outras, você tem uma dedução de 35%. Então, digamos que a empresa ela acabou distribuindo um dividendo de $1. No seu caso, você vai acabar recebendo apenas 65 cents. Por quê? 30% é o imposto de renda retido sobre esse dividendo e 5% é o que esse banco aí que acabou até emitindo esse recibo, né, portanto está com esse lastro para você, acaba cobrando aí como um pedágio por facilitar esse processo. A segunda desvantagem é que, caso você não saiba, aqui nos Estados Unidos é possível comprar frações de ações. O que seria isso? No mercado brasileiro a gente tem essa ideia de que nós podemos comprar frações de ações, mas na verdade a gente pode comprar uma ação de Petro, uma ação de Vale, uma ação do Banco do Bradesco, mas nós não podemos comprar 0,3 de uma ação de Petro ou 0,4 de uma ação do Santander. Enquanto aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na Interactive Broker, na E-Trade e na Charles Schwab, você consegue comprar frações de ações. Ou seja, você vê a Amazon ali num valor absurdo, aproximadamente R$17 mil se você for querer investir nessa empresa. Uma coisa totalmente fora do comum, sendo que aqui nos Estados Unidos você consegue comprar fração da Amazon, ou seja, 0,05 de uma ação da Amazon, o que diminui muito a barreira de entrada, possibilitando o investidor que não tem uma renda alta investir para cá. A terceira vantagem é que aqui nos Estados Unidos você tem uma isenção fiscal de R$35 mil, enquanto que no Brasil essa isenção é de 20 mil e no caso de BDR você acaba pagando um imposto de 15%. Então se você vender menos do que R$35 mil em ações, ETFs, investindo aqui nos Estados Unidos diretamente, não através de BDR, você não precisa pagar imposto de renda. Essa é uma isenção praticamente o dobro do que você tem no mercado brasileiro. A quarta desvantagem, né, a gente acabou trazendo algumas desvantagens, até algumas vantagens de investir para cá, é justamente esse ponto de risco de conversibilidade. O que seria isso? Se você tem uma BDR no mercado brasileiro, se você vender aquela BDR, aquela DISB 34 ou a sua BDR que você comprou, você não vai ter dólar, dizendo dessa forma. Por quê? Porque você está lastreado em dólar, você não possui realmente dólar em carteira. Portanto, se ocorrer aí algum confisco, algum processo aí que você precise de dólar, não tenha dólar no Brasil, alguma coisa que aconteça, ao vender essa BDR, você estará recebendo real e não necessariamente em dólar. Portanto, a forma de você dolarizar realmente o capital, não através de fundo de investimento, não através dessas BDRs, mas sim levando o seu capital para o exterior.
E a última desvantagem que a gente acaba encontrando nas BDRs é que são poucas opções realmente de BDRs, né? A gente tem uma faixa 600 BDRs que você acaba encontrando no mercado brasileiro, sendo que aqui nos Estados Unidos você até se perde na variedade de empresas, né? Mais de 7.500 empresas líquidas que você pode comprar, um leque muito maior de oportunidade de pegar uma outra empresa de crescimento, um ETF mais bem exposto, porque eu falei que só vai ter BDRs de índice, então você fica muito restrito aí a essa exposição em ETFs. E aí vem a minha conclusão. O que eu acho disso tudo, trazendo essas 3 vantagens das BDRs e essas 5 desvantagens das BDRs e, portanto, vantagens das stocks. Cara, começar no mercado americano não é difícil. Nessa jornada a gente acabou mostrando esse passo a passo e o pessoal viu que em 2 aulas ali de 30 minutos a gente conseguiu mostrar como é que funciona o mercado, como é que você pode começar. De uma maneira bem simples, a gente tem até uma aula explicando sobre as corretoras que você pode utilizar para investir no mercado americano. Eu vou deixar ela aqui em cima. E a minha conclusão é que mesmo com essa vantagem, ainda vale mais a pena você realmente investir para cá, dolarizar seu capital, porque além de você investir no mercado americano, você consegue acessar outros mercados, como o mercado chinês através de ETFs, ou o mercado asiático como um todo, ou o mercado europeu. Você pode pegar o ETF da China, enfim, realmente ter um portfólio global, o que aumenta a sua diversificação do portfólio, portanto diminui o risco e aumenta a sua possível lucratividade. E eu estou falando isso porque eu já estive nos 2 mercados. Eu morava no Brasil, eu tenho ações no Brasil ainda, uma pequena parcela, mas eu vou ter que acabar me desfazendo até por questões tributárias. Mas eu já lidei com os 2 cenários, já lidei com cenários de BDRs e já lidei com compra de ações. Então tenho propriedade para falar sobre esse assunto, mesmo sendo novo, mas eu já lidei na prática com skin the game, investindo em BDRs e investindo aqui no exterior. E um outro ponto é que eu não tenho nenhum vínculo com corretoras. Portanto, não é do meu interesse fazer com que você compre BDR, fique no Brasil, o que tem acontecido aí com a grande parte das pessoas que acabam falando sobre BDRs. Imagina, você é uma corretora que ganha em cima do investidor brasileiro que compra ações no Brasil e você não quer de maneira alguma que as pessoas que são suas parceiras falem que vale mais a pena você, brasileiro, levar o seu patrimônio aqui para os Estados Unidos. Então essas são as minhas conclusões. Eu gosto e até prefiro, aconselho as pessoas que estão começando dar uma devida importância ao mercado americano, porque é o mercado onde você consegue diversificar os seus investimentos, pegar as maiores empresas e realmente conservar o seu patrimônio para o longo prazo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de me acompanhar ali no meu Instagram, porque é lá onde eu acabo compartilhando um pouco mais desse tipo de conteúdo e respondendo algumas perguntas que acabam aparecendo. Deixe sua dúvida aqui nos comentários e eu quero saber até a sua opinião sobre esse tema. Você acha que agora vale a pena? Você acha que não vale? Eu quero trazer um debate aí para realmente aumentar o nível do nosso canal e peço para você compartilhar para o seu amigo que está ainda nesse tema, que não formou uma opinião se vale a pena ou não, deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vejo você numa próxima. Tchau, tchau.